Olá, boa tarde. Hoje é dia 12 de setembro de 2018, no ar o programa F5 ao vivo, aqui do Brasil, de São Paulo, e também lá do Porto, em Portugal, com o Gustavo Cunha via Skype. Tudo bem aí, Gustavo? Tá, tudo bem. Calor enorme aqui, Arthur. Voltei para cá de novo e hoje nós vamos ter um programa de 2 continentes novamente. E falando de um tema que tem a ver com a última conversa, né? Lembra da última conversa que a gente teve semana passada que falaram sobre, sou uma startup que não tem problema de investimento, que eu tenho alguém que capitaliza e tal. Hoje a gente trouxe alguém que tem dinheiro e tem tecnologia para ajudar para quem precisa de investimento, né? Tem experiência, tem expertise, né? Tem tudo que o empreendedor iniciante precisa. A gente conversa com o Franklin Luzes, que é CEO da Microsoft Participações. Falar de Microsoft é fácil, né? Todo mundo aí certamente está perto de uns 2 ou 3 aplicativos ou programas ou mesmo computadores que tem Microsoft instalado lá, né, Franklin? Boa tarde, obrigado pelo convite, Arthur e Gustavo. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente, os aplicativos da Microsoft são usados em mais de 1 bilhão de usuários no mundo, como o Office e o Windows. É um orgulho muito grande, mas mais do que isso, é também um orgulho de estar fomentando a economia brasileira, gerando impacto e relevância no Brasil, né, no momento de hoje. Isso é muito feliz para mim e para o mercado como um todo. E a Microsoft é um dos maiores exemplos de startups de sucesso, né? Começou numa garagem, começou pequeno como todo mundo. É verdade, né? É verdade. A Microsoft tem essa história, o Bill Gates e o Steve Jobs, naquela época, criaram empresas gigantescas na garagem das suas casas. Então, isso é também uma motivação para as pessoas criarem as suas empresas, e foi até meu caso. Eu também fui empreendedor, que no meu primeiro trabalho foi a minha empresa também dentro, não era na garagem, mas era no escritório do meu pai. Então eu fico muito feliz também de ter sido inspirado por essas histórias. Ainda é possível? É possível. Não só é possível, como atualmente o acesso a capital está muito mais fácil, né? Antigamente, quando o Bill Gates criou a empresa lá atrás, ou até mesmo eu, alguns anos atrás, tinha uma deficiência de capital no Brasil. Era muito difícil, investimento de risco, as pessoas nem conheciam essa modalidade, era muito comum poupança, renda fixa, ou no máximo ações. Essa parte foi criada nos Estados Unidos, no Silicon Valley, e graças a Deus foi expandida mundo afora, chegou ao Brasil e hoje é uma modalidade que fomenta a economia brasileira e gera inovação por meio das startups. Com inovação, gera emprego, melhora a vida das pessoas, mais tributo, mais eficiência, tudo aquilo que a gente reclama que precisa melhorar, está aí muitas vezes na garagem ou na ideia de jovens empreendedores. É verdade, e além disso melhora a vida das pessoas, né? Tem aplicativos como o Waze, por exemplo, que ajuda a gente a chegar nos lugares mais facilmente, então acho que isso é muito importante. Muito bom. E aí, você idealizou um fundo de investimento que se chama BR Startups. Exato. A Microsoft, como eu falei, ela tem uma missão de ajudar as pessoas, as empresas a conquistarem mais, realizarem os seus sonhos, como eu gosto de falar. E 2 são os pilares mais estratégicos que a gente optou para desenvolver aqui no Brasil: educação e empreendedorismo. E o pilar de empreendedorismo, como a gente se falou há pouco, ele é fomentado, ele é impulsionado por investimento de risco. E, portanto, idealizamos o fundo BR Startups, que é um fundo de investimento em participações, que promove acesso ao capital. A gente faz investimentos de R$200 mil a R$3 milhões em empresas brasileiras, e não somente sozinhos. Então a gente também optou, o Brasil tem um desafio enorme, tem vários segmentos que precisam ser apoiados, então a gente abriu o fundo para que outros grupos econômicos participassem. Então hoje nós temos o Banco Votorantim, que é o âncora da área de fintech, o Banco do Brasil Seguros para a área de insurtech, a Monsanto para a área de agritech, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro para negócios criados no Estado do Rio de Janeiro, o Grupo Algar, a Microsoft. Com isso a gente consegue ajudar várias áreas estratégicas no Brasil. E aí, Franklin, aí o negócio também não é só dinheiro, né? Eu imagino que vocês entrem com todo o know-how que vocês têm desses parceiros para ajudar também em todo o desenvolvimento do business, né? Exatamente. Eu diria que o pilar,
três são os pilares que diferenciam o nosso fundo dos demais fundos. Não quero dizer que A é melhor que B, só quero dizer que é a nossa filosofia estratégica. Capital, como eu falei, é essencial para o crescimento dos negócios, isso é muito importante, e esse é um pilar que a maioria dos fundos fornecem. O segundo é o que o Gustavo comentou, que é tecnologia. Hoje você precisa ter softwares e soluções que rodem em bilhões de usuários, como você falou, então você precisa ter um know-how tecnológico muito grande, de escalabilidade, performance, confiabilidade e também serviço na nuvem, porque o serviço tem que estar em algum lugar que você não precisa dar manutenção, e hoje, graças a Deus, o cloud está aí para isso, que é confiável, escalável, muito rapidamente. E esse é um pilar que a Microsoft ajuda, porque nós somos uma das empresas líderes, isso com soluções rodando em bilhões de usuários mundo afora. Então a gente tem um know-how muito grande nisso. E o terceiro é ter âncoras dos segmentos que entendem dos negócios e podem fornecer informações específicas do segmento, mentores que conhecem o segmento e participam do dia a dia do negócio através do conselho de administração ou como ajudando os executivos, os CEOs, os CTOs com coaching, mentoria, como a gente chama. Sim, tão importante quanto o capital, né? Sim. É uma obrigação pelo veículo que é o FIP, né? Ele é obrigado também a participar do processo decisório, mas essa obrigação é muito bem cumprida com pessoas especialistas das maiores empresas do ramo. Exatamente, né? E principalmente nessa fase que a gente está atuando, que é uma fase ainda jovem na empresa, estamos falando de investimentos de 200 mil a 3 milhões, geralmente a empresa está saindo de uma aceleradora ou de uma faculdade, acabou de receber um investimento anjo de uma pessoa física, mas ela ainda não está ainda preparada para receber um investimento mais profissional, regulado, que a gente chama de série A, investimentos maiores no Brasil, estou falando de 3, 4, 5 milhões em diante, e que exigem que a empresa seja SA, que tenha um conselho de administração, que tenha um compliance, que tenha políticas de governança. Então a gente também ajuda não só no crescimento tecnológico e na expansão do negócio, mas também na formalização do negócio. A gente ajuda na transformação da sociedade de limitada para SA, montar board, montar conselho, governança, gestão, que é muito importante no Brasil. Base para o crescimento. Não adianta você ter a melhor ideia do mundo e todo acesso a dinheiro, se não tiver governança não vai crescer. Exatamente. Isso é muito importante e fundamental, até para dar conforto para os fundos maiores, principalmente se eles são até estrangeiros. Existe uma preocupação hoje em dia com compliance, com ética, com governança muito forte. E isso a gente tem que, eu costumo dizer que desde criancinha a empresa tem que aprender isso para ela conseguir chegar, que nem criança, né? Você aprende a engatinhar, andar e correr, né? Então você tem que fazer esse fluxo também no mundo de startups. O FIP endereça isso muito bem, até porque uma eventual saída via IPO já tem que ser listado nos maiores níveis de governança da Exatamente. Ou um M&A também, que você também é muito comum. As duas saídas possíveis no mundo são IPO ou venda estratégica, M&A. E no Brasil, principalmente M&A, porque a gente não tem ainda uma NASA aqui no Brasil, que quem dera a gente tem, a gente luta para isso, mas as saídas mais estratégicas são uma venda estratégica. E isso é importante para dar esse conforto com a auditoria, com a governança, com o compliance. Até pela fase, esse FIP ele é classificado como um FIP de capital semente, isso, tá certo? Exato. Que investe em até 16 milhões. Exato. Né? Então não seria, de fato, dessa fase já para o IPO. Mas a ideia é desinvestir, é desenvolver esses empreendedores e um dia o FIP desinveste. Sim, o nosso FIP tem 6 anos de período de investimento, começou em 2014, vai até 2020, e depois 4 anos de desinvestimento, que vai até 2023, 2024. E a gente espera dar um retorno para os cotistas com base a nossa taxa de performance é CDI mais 3%. Esse é o que a gente espera, né? Mas como um investimento de risco, é importante salientar que existe o risco da perda do capital, mas a vantagem de ser um FIP é que é o único risco que tem, é perder o capital. A gente não trabalha com alavancagem, a gente não trabalha com investindo mais do que tem em caixa, então o risco é bem pequeno. Benefício para quem é investido é muito claro, né? Fala, Gustavo. Eu queria que o Franklin desse eu entendo que vocês já fizeram alguns investimentos aqui, né, Franklin? Queria ver se tem algum exemplo de que algum setor, alguma empresa que vocês já investiram recentemente. Sim, eu vou dar mais palpável pra gente. Claro, eu vou dar o exemplo dos 3 últimos investimentos que a gente fez, que são 3 setores importantes até para a economia brasileira. O primeiro é o agronegócio, o agritech, como a gente chama no inglês, é a Tebit,
investimos R$1 milhão na Tebit, que é uma empresa de inteligência artificial para avaliar a qualidade de sementes. É uma máquina que tira várias fotos por segundo e você avalia a qualidade da semente. Então, isso revoluciona processos que eram manuais, feitos bastante demorados, hoje são feitos em segundos, muito rápido e com uma performance muito mais confiável e ágil. Então esse é um exemplo que a gente está muito feliz. O outro é Quero Quitar, é uma empresa de fintech que faz negociação de dívidas. A gente sabe que o Brasil hoje tem 60 milhões de pessoas endividadas, né? E a gente então tem é uma empresa que ajuda as pessoas a negociarem as suas dívidas de uma forma muito mais menos invasiva, muito mais atraente para que a pessoa recupere a sua dignidade. Ela diz o ritmo, o pace, ela não recebe carta, ela não recebe telefonema, ela escolhe a forma de contato, ela mesma faz via site, via WhatsApp, via Facebook. Então é uma maneira muito interessante, por isso que o nome Eu Quero Quitar, cada pessoa querendo quitar as suas dívidas. A fintech quita as dívidas, assume as dívidas para ela e depois renegocia. A pessoa procura a fintech e pelo CPF dela, ela já verifica as dívidas que ela tem e ela negocia com a fintech. Então ela não fala com o banco ou com o credor, certo. Então ela não tem esse grupo cobrando, ela sente muito mais à vontade. E a Quero Quitar já tem uma autorização do credor de negociar até um patamar. Então nessas fronteiras ela já tem autonomia de fechamento do negócio, sem o devedor nem precisar ir falar com o credor. Então isso é muito legal, a gente já foram várias pessoas, mais de 100 mil pessoas já recuperando créditos via a Quero Quitar. E por último... Tem uma empresa que é interessante a gente trazer logo em breve também, né? Que é um segmento dúvida. Que a gente não trabalhou ainda nessa parte de fintech, mas é um segmento bem interessante atualmente. Sim, eu acho que será um prazer. O Mark, que é o CEO da Quero Quitar, a gente pode convidá-lo aqui, se vocês quiserem eu falo com ele, será um prazer. Convite feito. Ótimo, tá? Aceito. Por ele, vou falar obviamente com ele. Né? E o terceiro grupo, que é a Car10, que é de seguros, que é uma empresa que você tem um problema no seu carro, tem uma batida, tem um defeito, vou dar um exemplo da batida, que é a parte mais chata. Você tira a foto do problema, eles têm também uma inteligência artificial que já avalia quanto vai ser o conserto para você. Em 48 minutos você recebe no seu celular 4 projetos de orçamentos para você validar quanto é o conserto, e você já escolhe até 4, 5 oficinas, ele já te direciona para a oficina, você entrega o carro lá e você inclusive paga pelo app. Então você não precisa também de papelada, nada disso, você faz todo o processo automaticamente pelo celular. Você bate no seu carro, vou lá, olha, desculpa, estou errado, tira uma foto, tá aqui, é esse o valor. É isso aí, tá aqui, pronto, resolvido. Que interessante. Então, isso é que eu fico bem feliz, porque não só são projetos de investimento, são projetos que geram impacto no Brasil, geram melhoria na vida das pessoas, ou até menos estresse, né? Que bater o carro, como você falou, é um processo estressante. E isso faz com que a gente melhore o estresse. Agora você não precisa se preocupar. Você está ali, se vai ter um conserto, se vai ser algo sério, ou se vai ser algo que... quanto vai custar, eu não sei quanto vai custar. Você em 48 minutos recebe o orçamento no seu celular. Né? Então, já está claro os benefícios para a sociedade. O benefício para o investido nem se fala. Né? Tudo que ele sonha é receber dinheiro e uma mentoria de qualidade. E para os participantes do fundo, qual que é o benefício, por exemplo, para a Microsoft, para o Banco Votorantim, para os outros parceiros? Acho que o primeiro benefício é aprender o que está acontecendo no mercado, sabendo a inovação lá no início, a disrupção sendo criada, vivenciar esse processo. É muito importante. A tecnologia muda muito rápido, as soluções crescem e aparecem a todo momento, e a gente então está ali participando disso desde o início. Então isso é um benefício maravilhoso. O segundo benefício é você ter condições de juntar a grande empresa com a pequena, que é algo também que é muito difícil. A cultura é diferente, o tempo, a burocracia, e dessa forma é uma maneira, vamos dizer, inteligente de você conviver harmonicamente entre a grande empresa e a pequena, a startup. Vou dar um exemplo, a da Car10, ela hoje convive muito bem com o Banco do Brasil Seguros, e ela inclusive é um cliente, entendeu? Então a Monsanto, que é nosso investidor, é cliente da Tebit, né? Então
Então a gente também tem uma maneira de ter esse ganha-ganha, de você querer não só ter um cliente, mas você querer ajudar que a solução seja melhor, que ela seja mais escalável, que ela consiga ser até internacionalizada para outros países, né? Nós somos empresas internacionais, a Microsoft está presente em vários países, a Monsanto também. Então a gente tem condições de escalar as soluções para outros países, mas primeiro a gente precisa testar. Sim. Então o fundo também possibilita um conforto para a gente de confiar na solução da startup, de conhecer o empreendedor, de conhecer e saber que a solução atende ao nosso problema, resolve, tem uma solução concreta em direção a um problema nosso, e com isso a gente se sente confortável para indicar ele para outros países. E esses 3 exemplos que você deu, eles são claramente exportáveis, né? São problemas que não têm nacionalidade, não tem cultura, todo mundo bate carro, todo mundo precisa plantar. Isso, e mais do que isso, não tem idioma, porque você bateu o carro, você tirou a foto. Então você pode estar na Rússia, você pode estar na China, você pode estar nos Estados Unidos, não importa o alfabeto, não importa a língua, a foto fala mais do que 1000 palavras, né? O pessoal bate muito carro aí em Portugal, Gustavo? Eu não consegui saber ainda, viu, Arthur? Eu ando em pouco de carro aqui, mas tem menos carro aqui também, acho que a chance de bater é menor do que é em São Paulo, atualmente. Fred, deixa eu perguntar uma outra coisa. Então, assim, como é que esse processo seletivo, olhando pelo ponto da startup, né? Quem tem uma startup, tem uma ideia, que está começando, assim, eu quero não só usar esse dinheiro desse fundo, mas também ter parceiros bons que nem a Microsoft, Votorantim, Monsanto, que você comentou. Como é que funciona? Primeiro a gente tem um processo público aberto, a gente agora acabou de finalizar um processo seletivo, a gente cria um link na internet, qualquer empresa do Brasil, do EPOC ao Chuí, pode se cadastrar. Esse último processo nós recebemos 122 inscrições, então a gente está muito feliz, foram 45 dias o processo aberto na web e a gente recebeu 122 inscrições. Com isso a gente finaliza, aí vai afunilando como todo o processo, chegam as 9 finalistas e aí com isso a gente escolherá essas 2, 3 para investimento, que nem aconteceu com a Tebit, com a Car10 e com a Quero Quitar. Então esse é o processo que eu chamo estruturado. A gente, de 3 em 3 meses, a gente tem um processo estruturado como esse. A gente leva esse tempo porque depois da seleção, a gente tem que ter a conversa, tem que ter o comitê de investimento, tem que ter a validação, tem que ter a auditoria, todo o processo formal que a CVM nos obriga. Sim. E com isso, assim que finalizar, a gente abre o outro. E em paralelo a isso, até porque o mundo de startup tem que ser ágil, a gente também tem um site, a gestora do fundo chama-se MSW Capital, o site dela é mcwcapital.com.br, tem lá, a empresa tem lá uma área de nos contacte, mande e-mail, e a gente também recebe também, periodicamente, toda semana, pedidos de investimento. O fundo está aberto, nós temos capital ainda disponível para investimento, então você que está nos ouvindo, quiser submeter o seu projeto, não precisa esperar 3 meses o processo estruturado, pode submeter agora. A única diferença é que no processo estruturado a gente tem as datas certinhas, de retorno, de finalização do processo. Num processo que a gente chama DOC, é um processo que a gente não tem datas para compartilhar, mas a gente tenta ser bem ágil e dar a resposta. Eu garanto que em 2 meses já tem uma resposta sim ou não para o processo. Você falou que foram mais de 120 e sobraram 9. De uma maneira simples, você conseguiria dizer assim, o que esses 9 têm em comum e o que todos os outros têm em comum? Assim, qual que é uma característica de você bate o olho num projeto ou num empreendedor ou nas duas coisas e fala, putz, esse é um forte candidato? Ou o que você olha e fala, está faltando um passo para esse cara poder tomar um investimento? A gente olha 3 pilares básicos, assim, muito estratégicos. O primeiro é a solução resolver um problema real. O Brasil tem muito problema e tem muita oportunidade. Sim. Então a gente quer, primeiro, que a solução resolva um problema. Então a primeira pergunta é qual o problema que você está resolvendo para que a gente possa realmente mostrar resultado, mostrar o impacto, como vocês acabaram de ver os 3 exemplos que eu citei há pouco. O segundo é um empreendedor ou time de empreendedores, né? Porque a gente exige pelo menos que tenham 2 sócios, um CEO que faça vendas e marketing e um CTO que faça desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente quer que um time comprometido, que eles tenham 100% dedicação para o negócio, que eles vivam daquilo e tenham, vamos dizer, a garra, a vontade e a paixão para ver aquele negócio acontecer. Isso é fundamental. E o terceiro, por estarmos falando de tecnologia, startups de base tecnológica, a gente também olha a parte de tecnologia.
dia, se a solução é escalável, confiável, se ela já tem um cliente que eu possa ligar e testar. A gente não investe em PowerPoint, olha que eu sou Microsoft, adoraria, mas a gente investe em coisas em soluções reais. E a gente então olha para que a empresa tenha já um cliente, um produto, que eu possa já ter uma certeza de que ela resolveu um problema e que tem um caminho de crescimento claro. Tem que chegar pelo menos com o MVP. Já rodou o MVP? Eu diria que MVP, e idealmente pelo menos um cliente, pode ser uma licença vendida, não tem problema, mas que eu possa dizer que testou realmente com uma relação cliente-fornecedor, porque ninguém gosta de perder dinheiro. Então, você pagando, você vai exigir qualidade, você vai exigir performance, você vai exigir que alguém atenda o telefone se você tiver um problema, que repare a solução se ela tiver com defeito. Então a gente quer, realmente eu falo, a vida como ela é, assim, realidade, é isso que a gente quer ver no empreendedor, que ele está fazendo algo que é real, que a gente possa confiar de que vai crescer e aí sim ir para o mundo afora. Esse é o ideal. A gente adoraria ver empresas brasileiras conquistando o mundo. Muito bom. Gustavo, a gente está com o tempo quase estourado aqui. Você tem mais uma perguntinha aí? Mais uma, acho que tem mais uma só. Queria ouvir um pouco da experiência do Franklin nesses anos que eles têm aí de trabalhar com essas startups. Como é que é assim o movimento, a experiência de trabalhar com startups nessa fase muito inicial, né, que você está tendo hoje? Tem alguma coisa, algum conselho que você gostaria de dar para quem está começando? Sim, acho que o primeiro conselho é estudar, né? A pessoa tem que entender o que é arrematamento de risco, os modelos de investimento, os modelos de negociação que são praticados, que eu acho que isso facilita muito a nossa vida, porque a pessoa já entende o que está acontecendo. Então, eu acho que isso o Brasil ainda carece um pouquinho do pessoal conhecer o básico de investimento de risco, cláusulas básicas, percentual, volume de investimento, o que ele dá em troca, gives and gets, como a gente chama. E a segunda é montar um time bom. Ninguém faz nada sozinho. Então, é importante que, por mais que seja um empreendedor que teve uma ideia brilhante, que ele tem que montar um time maravilhoso, contratar gente boa, dividir o bolo, dar vesting, que a gente chama, ações, para esse grupo estar muito alinhado e com a ideia de crescer, e todo mundo vai ganhar, e todo mundo vai ser feliz, e todo mundo vai realizar seus sonhos. Então, acho que esses dois pilares... E o terceiro eu falei, que é ter uma solução que resolve um problema real. Porque também ficar fazendo coisas empíricas também não adianta. Exato. O Brasil carece de muita coisa, muita área que precisa ser ajudada. De fato, então, esses são os 3 conselhos que eu daria para o jovem empreendedor. Excelente, excelente. Muito bom. Felizmente nosso tempo chegou ao fim aqui. Quero te agradecer muito, desejar o seu sucesso, significa desejar o sucesso dos empreendedores, o sucesso das pessoas. Quero mais ver você vir aqui contando já da segunda rodada, terceira rodada de investimentos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigado. Obrigado, Tato. Para você aí, um grande abraço, até semana que vem com mais inovação, hein? Aperta o F5, senão você vai acabar dando Ctrl Alt Del. Grande abraço.